Querido Maestro Jesús, con mucho agradecimiento, Señor, en nuestros corazones, venimos aquí hoy ante ti, buscando, Señor, este contacto divino contigo, con nuestros queridos benefactores, nuestras almas bondadosas que nos acompañan en estos momentos de estudio, de oración, de reflexión. Buscamos, Señor, el alimento para nuestras almas, porque ya hemos recorrido muchos caminos, porque estamos cansados, porque estamos en búsqueda, Señor, de transformar nuestras almas, de hacer más blandos nuestros corazones, de acercarnos cada vez más a ti. Y es por eso, Señor, que humildemente te agradecemos la oportunidad que nos das, que a través de la luz de la doctrina espírita y de estos textos maravillosos que nos muestran, Señor, lo que necesitamos para transformarnos, lo que necesitamos comprender para hacer de nuestras vidas vidas mejores, para hacer de nuestro futuro un futuro más luminoso. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en el estudio de hoy, a comprender más allá de la letra, para que podamos incorporarlo en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado nuestras preocupaciones y abrir nuestros corazones a las enseñanzas de hoy. No solo, Señor, a lo que nos llega, pero también a lo que sentimos. Abre nuestras almas para que podamos ser mejores. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que ilumines nuestro caminar, que abras nuestras percepciones, nuestros ojos, nuestros oídos, a todo lo que tienes que decirnos el día de hoy. Que estemos atentos para poder recibir las inspiraciones de nuestros queridos benefactores. Gracias, Señor. Recibe siempre nuestra gratitud. Y te pedimos que te quedes con nosotros hoy y siempre. Que así sea, Señor. Muito obrigada, Yuri. Obrigado a todos pela presença. Então, vamos passar a leitura do nosso texto. Nosso tema de hoje, família, capítulo 12 do livro Pensamento e Vida. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito.
O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que lhe caracterizam as tendências. Nós vamos lendo aos poucos, vamos dar uma parada por aqui e a gente volta depois. Bom, obrigado, Yuri, obrigado, Giovana, obrigado a todos. É, nós temos, né, esse livro, as primeiras vezes, né, que eu tive contato com ele, eu lia cada lição como se fosse uma coisa separada. E hoje nós sabemos, Emmanuel anuncia isso no início do livro, mas nem sempre nós prestamos atenção, ou achamos que é só poético, né? E quando ele diz que é um curso que é dado aos reencarnantes, é porque é um curso, ele segue uma lógica e ele tem um propósito e ele tem uma estrutura. E nós estudamos nos primeiros capítulos que nós somos, né, a mente é o espelho da vida, que nós somos um espelho de luz e que né, o mundo é reflexo daquilo que nós, reflete aquilo que nós projetamos nele, né, e muitas vezes nós vemos no mundo exatamente aquilo que projetamos nele. Então, essa ideia de reflexo, ela é muito importante no texto de Emmanuel e o primeiro reflexo que nós temos diante de nós é a família. Então, a família é o reflexo da nossa condição ou da nossa condição evolutiva ou das nossas necessidades educacionais. Eu posso não estar necessariamente na evolução da minha família, mas nascer nela significa que ela é, em alguma medida, o reflexo da minha necessidade daquele momento e daquela etapa evolutiva. Então, isso é muito, isso é muito sério e muito instrutivo, porque nós percebemos, né? Ele vai depois dar os exemplos, mas nós voltamos ao mundo num quadro mais ou menos que reflete quem nós somos ou o que nós necessitamos. A reencarnação, ela é um processo necessário, ela é um processo, por ela se faz o processo evolutivo, não só por ela, né? Nós podemos evoluir em parte também no mundo espiritual, mas por hora nós necessitamos da reencarnação num corpo físico, por uma série de é, condições, né, que não vem ao caso agora. Mas como é que eu tenho um corpo físico se não tiver, né, o quadro de uma família minimamente constituído? Então, esse quadro, no entanto, reflete as minhas culpas do passado, compromissos atuais, os tipos de relações que eu tenho com as pessoas são um reflexo daquilo que eu projetei sobre elas, né? Simpatias e antipatias se explicam. Então é muito bonito, porque a doutrina nos dá um quadro também muito esclarecedor do contexto, né? Do porquê a família, de porquê esta família e não outra. Então, mas eu gosto, acho que essa ideia do reflexo ela é extremamente esclarecedora no pensamento que Emmanuel desenvolve neste livro, porque se o mundo é um reflexo de nós mesmos, né, das nossas escolhas, daquilo que nós cultivamos, do nosso pensamento,
dos nossos interesses, projetos. A família é o primeiro reflexo dentro deste grande reflexo que pode ser o mundo, né? Então, nela nós reencontramos, e eu acho que nós não nos damos conta da importância desse pensamento, né, nem do impacto que ele pode ter, mas nela nós reencontramos a nossa própria situação, a nós mesmos, no quadro do que fizemos de nós mesmos. Emmanuel anuncia uma exceção, né, que é a exceção dos grandes espíritos, que muitas vezes reencarnam com missões e que vão se impor ao meio, né? Eles não são moldados e eles não são um reflexo daquele meio. Eles vieram para transformar aquele meio. Isso é raro, né? São espíritos muitas vezes de uma condição elevada, muitas vezes não são espíritos de condição elevada e que não serão facilmente moldados por um meio, mas moldarão este meio à sua própria imagem e semelhança. No entanto, no geral, não é isso que acontece, né? Então, as provas que nós encontramos em família, as dificuldades, os conflitos, as facilidades, as simpatias, as coisas boas e más, tudo isso é um reflexo um pouco, né, da combinação dos diferentes reflexos que somos uns dos outros no quadro de uma família, né, e também na realidade, na grande realidade da vida. Então, bom, é isso que eu vejo nesses primeiros parágrafos, né? E abrimos se algum outro amigo, Adriana, depois Yuri, depois Giovana. Boa noite, pessoal. É interessante esse negócio do meio, né? Da gente ser moldado pelo meio, né? Fiquei pensando nisso porque, por exemplo, a gente olha, se olhar o caso do Chico, por exemplo, né? Que é um espírito desses, um espírito mais evoluído, né? Como o César disse, que ele, de uma certa forma, ele cresceu ali com várias pessoas difíceis, né? A madrasta, eu não sei direito os detalhes, né? Mas eu sei que ele cresceu num ambiente um pouco rude, né? E ele conseguiu, lógico, né? Porque era a missão dele, e ele conseguiu realizar essa missão perfeitamente, porque ele se impôs a esse meio, né? Exatamente por ser um espírito mais evoluído. Mas a gente tem que tomar muito cuidado enquanto pais, porque os nossos filhos possivelmente não são dessas pessoas evoluídas, né, que vieram numa missão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque a gente pode moldar um pouco a vida deles, dependendo do que a gente, do nosso exemplo, né, do exemplo que a gente der. Então é muito importante essa missão de pai e mãe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E graças a Deus, nós aqui, né, temos essa visão espírita, então a gente sabe da importância, né, de dar bons exemplos para os nossos filhos, encaminhá-los, né, no amor, na caridade, tentar ver, assim, os. é, eu estou esquecendo as palavras, desculpa, gente. Tentar olhar com os olhos bem apurados, né? Os pequenos defeitos ou os grandes defeitos, né? Não importa que eles tenham, para a gente tentar encaminhar para o melhor possível, né? Para a gente não criar problemas mais problemas reencarnatórios no futuro, né? Porque nós não fizemos corretamente o nosso papel de pai e mãe, né? Então é muito importante tudo isso, né? Mas eu queria comentar uma outra coisa, desculpa, tá? Fazer dois comentários na mesma. No final da leitura ali que a Giovana fez, ele estava falando ali, olha, que a gente vai renascendo várias vezes, às vezes no mesmo tipo de ambiente, com as mesmas famílias, com as mesmas pessoas, né? Para exatamente passando por aquelas provas e conseguir evoluir naquele sentido, no sentido que cada um vai ter o seu, né? Mas ele diz ali, até que a soma das aquisições
o recomende a diferentes realizações. Eu achei muito interessante isso. Então, é como se a gente fosse reencarnando em situações parecidas até que a gente aprenda, né? Quando a gente aprender, aí a gente começa a passar por outras situações diferentes para que a gente possa ter um crescimento, né? Com um leque bem aberto, né? De possibilidades, assim, em todos os sentidos da existência humana, assim, né? Do possíveis, né? Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Yuri. Oi, boa noite. Estava assim pensando como é bonito o olhar que a doutrina nos traz, o que Emmanuel nos traz aí, porque a gente não vê apenas a família como um grupo de pessoas consanguíneas ou pessoas que têm laços consanguíneos, perdão, o que têm afinidades ou convicções semelhantes, mas o que Emmanuel apresenta aí, o que eu entendo é como esse campo de resgate e aprendizado. Você falou da educação, como sendo e Emmanuel fala, não, num dos textos, que a família é a primeira escola, e uma escola muito importante. E também ele fala, não, que das associações que temos na Terra, é talvez das mais importantes pela função de educação e regeneração que ela tem. Então, quando ele fala aí, não, esse campo de resgate, o aprendizado, no texto anterior, a gente estudou que reencarnamos juntos com os nossos devedores e criadores para a liquidação dos débitos que contraímos. Então, essa visão é tão importante, porque se a gente entende verdadeiramente a importância que tem a família, aproveitaríamos muito mais, porque estava pensando assim como os problemas que existem na família, os pais que não falam com os filhos que vão embora e os irmãos que não se falam aí, é um pouco aí essa fuga desses compromissos, sabe? E dessa, você falou, César, dessas necessidades evolutivas. Então, eh, na família, aprendemos aquilo que nós mesmos criamos como necessidade. Então, se a gente foge, estamos fugindo à nossa evolução, estamos fugindo ao nosso crescimento, renunciamos a essa oportunidade bendita que nos dá a providência divina. Então, acho que assim, pensava como são nossos reflexos, porque ele fala aí desses reflexos, César, só para ficar aí mais, compreender mais, é que na família normalmente actuamos naturalmente, não? Então, pres- mostramos as nossas virtudes e defeitos de forma natural, ou é na família que vem à toa todas essas coisas que estão em nós. Então, acho que, não sei, é como tão importante a nossa observação e observar também os reflexos da nossa família, porque finalmente, se estamos aí pela lei da associação, o que eles mostram muitas vezes que não gostamos ou que existe em nós e vice-versa, não? Então, não, simplesmente aproveitamento muito importante do que a gente vive em família. Obrigada. Obrigado, Yuri. Giovana. Acho que esse assunto, né, esse tema de hoje, capítulo 12, né, em sequência do capítulo da semana passada que nós estudamos sobre o berço, né, a constituição da família, vista pela perspectiva do espiritismo, é completamente outra, né, do que é visto no nosso mundo, né? Nós entendemos quando a gente, estudando sobre o berço, quando a gente olha uma criança que chega ao mundo, né, na família, que sabendo que aquela criança está trazendo consigo uma história, né, que está trazendo consigo experiências vividas, erros e acertos cometidos, e a gente entende que está chegando ao mundo para uma nova experiência numa família. E então a gente também entende que a família, ela é um projeto, né? A família, ela ela é um projeto de Deus,
né? Estudando o Espiritismo, a gente entende que muitas vezes uma família, a constituição de uma família, ela é preparada durante muito tempo no mundo espiritual, até que todos os que fazem parte da família possam integrar aquela família. Então, às vezes, para que a gente receba os filhos que a gente recebe nessa vida, por exemplo, foi feito toda uma programação, né, para que as coisas aconteçam no seu devido tempo, da melhor forma possível, porque na perspectiva espírita, a família, ela é o primeiro núcleo, como disse a Yuri, né, é o primeiro núcleo de educação do espírito. Né? É a oportunidade do espírito, quando a gente chega numa família, é a oportunidade que Deus está nos dando de nos aprimorarmos, de crescermos, de aprendermos, né? Então, a família é o primeiro núcleo educativo. E muitas vezes na família estão reunidos ali afetos e desafetos, né? É, quando a gente sente, né, às vezes, como a Yuri disse, irmãos que não se falam, às vezes problema de pai com mãe, de pai com filho, a filha com a mãe, muitas vezes são espíritos que são colocados juntos para que aprendam a se amar. Então, a família, pela visão espírita, ela é, ela é um núcleo de aprimoramento e de aprendizado, né? O primeiro núcleo de aprimoramento e de aprendizado do espírito nesse mundo. Daí a importância, né, de nós aproveitarmos a vida em família, porque se nós estamos juntos, fomos colocados juntos, como eu disse, é um projeto, né? E os benfeitores, eles trabalham, às vezes, durante muito tempo para unir, né, esses espíritos que estão numa mesma família. Nisso, porque de acordo com as necessidades de cada um, né? Cada um tem uma necessidade, cada um vem em busca de algo especial, de algo em que precisa ser desenvolvido. Então, a família, ela é esse berço, né, que recebe os espíritos neste mundo. E vivendo junto, e aprendendo junto, e crescendo, a gente vai, né, se aprimorando, se estabelecendo, firmando relações. Inimizades e desafetos se desfazem através de laços de família, né? As pessoas, os espíritos aprendem a se amar, a se respeitar. Então, a família, ela é um projeto divino, né? Deus nos coloca juntos como irmãos, né? Como filhos e pais, esposa e esposo, para que cada um aprenda, né? O que precisa aprender. Então, eu entendo que quando César disse que a família é o primeiro núcleo dos reflexos que a gente porque é nesse sentido da necessidade de cada um, né? O que a gente reflete, a gente tem, né? A gente vem através na família encontrar as respostas a esses reflexos. Então é muito bonito, né? Olhar para a família dessa forma, e o Espiritismo nos permite olhar para a família dessa forma, enquanto que as pessoas que não têm essa visão vão acreditam que a família é um encontro, né, por acaso, a pessoa encontra outro por acaso, que a criança nasce ali e não tem laço nenhum com a família. E a gente entende, né, que não é nada disso, que uma família, quando uma criança chega numa família, ela está trazendo consigo uma história, existem laços com aquelas pessoas. Então, aquela história de que a gente diz, né, não pedi para nascer, né, isso não existe, nós pedimos para nascer, nós pedimos para estar com as pessoas com quem estamos. Nós não estamos com as pessoas por acaso, né? Existem relações a serem construídas, existem sentimentos a serem refeitos. Então, a família é algo muito importante. E é uma ilusão acharmos que as coisas numa família são por acaso, né? E nós temos, com o espiritismo, a gente, às vezes pode até acontecer, né, de um espírito nascer sem uma programação, mas normalmente existe uma programação, existe um projeto reencarnatório para cada um de nós, e a família, ela é esse projeto, né, o mais próximo de nos colocarmos os mais próximos dos nossos familiares, para que a gente aprenda junto, que a gente cresça junto, né? E isso
Isso é tudo feito, né, de forma que cada um receba o melhor possível, né, a melhor oportunidade de crescimento possível. Bom, obrigado, Giovana. Nós temos, rapidamente, né, concluindo essa parte, quando nós usamos, quando Emmanuel usa o termo reflexo, nós renascemos, como diz Caibar Schutel, como diz Batuíra, nós renascemos com projetos de crescimento. E a família, ela é o reflexo da nossa, ela é o reflexo mais verdadeiro da nossa condição naquele momento evolutivo. Nós podemos ter belos projetos, podemos ter vindo à Terra com belos projetos de desenvolvimento, mas o primeiro teste a ser passado é este do primeiro embate da realidade de quem nós somos realmente. E por que falamos isso? Porque a família não é um reflexo só no sentido atual, ela é um reflexo do nosso passado. O, o irmão, o amigo do passado, ou o familiar do passado que eu induzi ao crime, ele vai nascer, nós vamos nascer hoje na mesma família e ele vai ter propensões ao crime. E muitas vezes eu vou ver isto, vou perceber isto e vou tentar corrigir isto, né? Mas que ele seja assim não faz dele alguém pior do que eu, faz dele um reflexo meu, porque eu posso ter sido o criador daquilo. Eu estou vendo aquilo que eu criei, eu estou vendo a mim mesmo no que ele mostra para mim. Então, Você está vendo a consequência dos as- teus atos. estou vendo o que eu fiz, né? O reflexo do que eu fiz. Então, a mãe necessitada, o pai desorientado, né, os irmãos que têm um contexto A, B ou C, cada um aqui tem uma realidade, cada um viu, né, vários tipos de família. Nós damos aqui alguns exemplos, né, ao acaso, cada um sabe mais ou menos imaginar isso, mas essa é a primeira realidade com a qual nós nos defrontamos. E ela fala muito do nosso passado. Ela fala muito, ela revela muito do nosso passado, né? Então, nós não podemos ter a ingenuidade de imaginar que né, as coisas são ao acaso, que eu nasci ali por acaso. E, e ela reflete, e isso é muito interessante também, porque a família reflete, às vezes, o passado de uma etapa da nossa evolução. Nós vamos nascendo juntos, né? E num certo momento, nós seguimos um outro caminho e encontramos outras pessoas, outros contextos, nos aproximamos de outros grupos, mas aquele passado ele precisa ser resolvido. E é aí que muitas vezes você volta, depois de ter acumulado uma série de coisas, você volta para um contexto no qual reencontra aqueles espíritos. E aí você vê, às vezes, você se sente né, um bicho estranho naquele meio, porque você, apesar de ter provocado tudo aquilo, evoluiu, Avançou. avançou, e muitas vezes aquele grupo ainda continua naquele esquema, né? E de necessidades, de dificuldades, e você renasce naquele meio, se sentindo, né, profundamente ligado àquelas pessoas e ao mesmo tempo um estranho, né? Então, isso é assim extraordinário, porque o Espiritismo ele nos explica com isso essas milhares de diferenças que existem nos contextos de relação das famílias, né? De ao mesmo tempo você se sentir próximo e completamente diferente. É, é muito bonito porque nos dá o entendimento das situações, né?
Então, é claro que quanto mais cedo nós tivermos isso, este curso é um curso dado para futuros reencarnantes, mas reencarnando a gente esquece, né? E o que Emmanuel talvez esteja nos sugerindo é que este é um curso que deveria ser dado para todo mundo que está na juventude, para todo mundo que pensa constituir família, né? Porque nós temos que ter essa noção exata, né? De que estamos num processo de constituição de um núcleo educativo, né? E só tem sentido nós constituirmos família hoje, né, com a compreensão que nós temos, no contexto de sermos pessoas que nos unimos para crescer. Se for para continuar sendo os mesmos e reproduzindo o nosso passado, não tem sentido, né? A família deve ser um núcleo de crescimento. E formá-la desde o início com essa concepção é o mais seguro para proteger-nos, proteger os filhos que vão nascer, né? Como lembrou a Adriana, nós não sabemos quem vai nascer, né? E é raro que nasçam conosco espíritos de grande elevação, pode acontecer, né? E eu sempre falo, né, para amigos e falo para Giovana, meus filhos são muito melhores do que eu, né? Na idade deles, eu não era como eles, né? Eu digo, na idade que eles estão hoje, por exemplo, eles são muito melhores do que eu fui nessa idade, porque são almas que vêm de uma outra realidade, de um outro contexto, né? E quem vai nascer amanhã, né, com eles, ou com os nossos filhos, ou com os filhos, né, de quem está aqui, ou com aqueles que aqui estão e comporão uma família, nós não sabemos. Então, desde o início é importante o trabalho de elaboração dessa dinâmica, né? E desde o início é importante dizer aos espíritos que vão vir para estar conosco, venham para aceitar crescimento, aceitar aprendizado, né? Mas lógico que aí nós temos que tentar dar o exemplo, né? Porque você não pode querer que alguém cresça e você continuar sendo o mesmo, sem mudança nenhuma. Bom, é complexo, é muito dinâmico, né? Mas é maravilhosamente claro. Eu acho que a doutrina nos dá uma visão límpida da realidade da família e do que significa ser uma família, né? Vamos ler o resto do texto. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso mesmo, de modo algum, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical, desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente no gene familiar, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também é aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos dipsômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral,
nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante de conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nulo devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos, assim, no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Emmanuel. Bom, obrigado, Giovana. Tem muita coisa, né? Eu vou me concentrar no início, quando ele diz que ele fala de hereditariedade psicológica. É um pouco isso, e é interessante o termo que ele usa, hereditariedade, né? Porque ele fala, esses grupos de espíritos vão reencarnando juntos e preservando, mesmo no patrimônio genético, as aquisições, né? Então, mesmo geneticamente, eles estão mais propensos a certas coisas, né? Porque eles impregnaram a genética do grupo, né? E da família com aquela propensão e aquela facilidade. Então, é interessante porque Emmanuel está dizendo, né, que sim, pode até haver um componente genético, justamente porque aqueles espíritos, reencarnando numa matriz genética, né, daquela família, eles vão ativar mais certos aspectos, né, do que outros. Mas o fato de que um pai músico tenha um filho que gosta de música não tem nada a ver necessariamente com a genética, né? Genética física, né? Física, mas tem a ver com a similaridade de gostos e afinidades de um grupo de espíritos. Lógico que é assim, né? Se eu gosto de música, eu atraio pessoas que gostam de música. Se alguém quer reencarnar e odeia música, mas não vai reencarnar com quem gosta de música. Todo mundo gosta de música, né? Mesmo que né, sejam diferentes tipos, diferentes gostos, mas que seja música, que seja arte, que seja trabalhos manuais, que seja ciências, não importa, gosto, afinidade, tendência, né? Então, e assim também para as coisas más. Por isso que a propensão, né, a não ser que seja um quadro de provas para um espírito, por exemplo, você nasce numa excelente família, com uma excelente mãe, um excelente pai, mas é uma criança muito problemática, ou nasce com uma síndrome muito grave. Às vezes ali está um trabalho de sacrifício, de amor daqueles pais que se comprometeram a receber aquele espírito, né? Aquele espírito é alguém que eles amam e que estava muitas vezes num quadro de sofrimento no plano espiritual, ou que tem um passado muito conturbado e precisa nascer para resgatar os seus karmas dolorosos e vai ter o auxílio daquele casal, daquela família. Os quadros são muito variados, né? Então, mas em geral, né, até geneticamente, nós acabamos influenciando a estrutura de um grupo, de uma família, porque a força de reencarnar ali espíritos numa série, né, que tem tendências
Esses dias eu estava lendo a esses dias eu estava lendo e estou lendo, né, a biografia de um físico do início do século passado, e aí o autor fala de vários deles, né, que depois seriam amigos dele. E assim, o pai de um era professor na universidade não sei onde, o outro era engenheiro, o outro era, né, todos eles tinham famílias que tinham ligações com áreas da ciência ou da cultura ou da universidade, né? E eu falo aqui daquele grupo de físicos, né, que fez a primeira base da física quântica, da relatividade no começo do século XX. Mas não é por acaso, né? Mesmo Einstein, que era talvez um dos mais simples, né? Mas tivemos outros. Einstein tinha um pai que gostava de ciência, né? Ele trabalhava com eletricidade, tinha uma empresa de uma companhia elétrica e se interessava por aquilo tudo. O espírito vai procurar um meio que lhe seja simpático, né? Ao desenvolvimento. Agora, quando nós nascemos num quadro familiar muito difícil, isso significa que nós estamos interessados em, antes de começar novas etapas evolutivas, acertar aquela situação, ou pelo menos encaminhar aquela situação, né? Por exemplo, nós podemos ter belos projetos evolutivos e até grupos com quem nós gostaríamos de estar nesses projetos evolutivos, né? Mas você tem umas coisinhas aí para resolver do passado, né? Então, nasce, aproveita, né? E aí você depois você segue adiante, né? Então, é muito, muito bonita como a doutrina nos explica tudo isso, né? Giovana? Eu queria voltar um pouco, né, tem vários aspectos nessa parte, né? O César falou, ele cita outros exemplos, né, sobre medicina. Às vezes a gente vê numa família, né, vários médicos, ou na mesma família vários advogados e seguem, né, os filhos. A gente acha que é porque passa de pai para filho na genética física, mas na verdade é a proximidade de gostos, né, e afinidades de espiritual que às vezes acontece, né? Mas eu queria voltar um pouco nesse aspecto que o César falou na fala dele anterior, sobre a importância, né, da gente entender a, a- no contexto familiar a importância do crescimento e do aprendizado. Porque quando a gente tem essa visão e a gente faz o esforço, né, para que nós nos ajudemos mutuamente a crescermos e aprendermos, isso faz toda a diferença na vida de uma família, na vida dos filhos, né, de uma família. Porque quando os pais não têm essa visão, né, de família, de um contexto familiar, né, de união de seres, nesse contexto de aprendizado, né, as famílias elas passam a ficar, eu não sei, a gente vê aqui onde a gente mora assim uma desestrutura tão grande, sabe? Famílias tão desestruturadas, casamentos desfeitos, filhos que vão para um lado e para o outro, e é lógico que existe, né? Existem problemas dentro de famílias, mas às vezes a gente não percebe um esforço maior, né? Na busca de um equilíbrio e no esforço de se fazer, né, um acerto para que os filhos cresçam, né, num ambiente estruturado, num ambiente harmonioso, né? O César, às vezes ele conta, né, do trabalho dele, de famílias, né, das consequências de famílias desfeitas, né, o sofrimento dos filhos nas famílias que são desfeitas e no nosso trabalho, mas a gente percebe que não existe um esforço maior. Mas esse esforço não existe porque o conceito de família não é o mesmo que o nosso. Não é o mesmo conceito de que a família é o primeiro grupo, né? Como eu disse agora há pouco, é o primeiro grupo de educação, né? Quando a gente escolhe no mundo espiritual nascer num grupo para que a gente aprenda e cresça juntos, é,
o esforço durante a vida, porque a vida não é uma vida, a vida não é fácil, a gente tem, né, lutas para superar, nós temos os esforços a fazer. Mas quando a gente desiste diante das primeiras dificuldades, né, de fazer esse esforço, aí a família se desestrutura, né? E nessa desestruturação, os filhos se perdem. A gente vê como professor, né, tantos jovens perdidos sem rumo e sem referência. Então, tudo isso, o problema familiar reflete muito nas crianças, reflete muito nos jovens, né? Então, o jovem vai buscar referência onde, né? Em amigos, em professores, vai buscar porque o jovem precisa de ter referência. Então, quando a gente não tem a ideia, né, que nós entendemos de família, que a gente adquire, né, com esse conhecimento de que nós viemos a este mundo num projeto, né, de aprendizado e de evolução espiritual. Então, não ter essa visão faz toda a diferença, porque eu acho que o esforço é menos presente, né? O esforço de, como a Adriana falou no início, né, de ser exemplo para os filhos, de se preocupar com o crescimento, né, com a estrutura de um lar sólido para os filhos. Então, isso faz toda a diferença. Então, eu acho que é maravilhoso a gente ter a oportunidade, né, de estudar esse assunto. Nós temos jovens aqui no grupo, né, que estão constituindo, né, que estão começando a vida. Então é importante, né, ter a ideia, né, do que é a família, realmente o que é uma família, né, e fundar essa família em bases sólidas, porque isso impacta a vida dos pais, mas impacta também a vida e enormemente a vida dos filhos, porque eu acho que não existe sofrimento maior, né, de um pai e de uma mãe do que ver filhos perdidos, né, e não sabendo, né, colocar a vida, né, colocar prioridades, levar a vida com seriedade, com propósito. Então, porque tudo está ligado e tudo tem consequências, né? Se a gente não sabe estruturar bem as coisas, né, as consequências podem ser dolorosas. Obrigado, Giovana. Yuri? Eu queria falar do que você falou, César, que nós podemos impregnar a genética do grupo, a impregnação da genética do grupo. Como é tão importante, porque aí fala da nossa responsabilidade, um pouco o que falou a Adriana, mas se a gente pensa nisso, agora estou cultivando um vício, estou criando um ambiente mental na casa com esse vício, um campo magnético com esse vício, então a gente atrai os espíritos assim. Então, é uma grande responsabilidade de nossa parte, não? Porque não entendemos o impacto que podemos ter com gerações futuras, não? E tem ser muitas gerações que vivam isso que nós estamos criando. Então, o que Emmanuel fala no final de criar novos reflexos é tão importante, porque aí podemos mudar o rumbo, não somente de nós, mas das gerações. Então, nosso papel é assim fundamental. E pensava noutra parte, noutra questão dessa questão das vítimas que muitas vezes nos sentimos da herança familiar. Ah, porque meu avô era alcoólico, então eu sou alcoólico. Você sabe como que nos ficamos vítimas pensamos que são gerações que venimos cargando, mas o que Mano nos está falando é que temos esse poder criador de fazer diferente, não? De não nem criar, nem ser vítimas tampouco, mas atuar, não? A ação diferente em novos rumbos. Então, é responsabilidade, isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Você quer falar, Leila, do que você estava falando? Não? O Alexandre falou aqui, né, e o que vocês também falaram, um pouco a Giovana, quando ele comentou o fato de, a Giovana estava falando, né, que tem famílias desestruturadas e isso está impactando, né, isso que a Yuri falou, gerações, na verdade, né, e gerações que amanhã nós podemos fazer parte delas, né, porque nós vamos reencarnar,
né? Então, o que nós estamos, por isso que a família e onde nós renascemos vai ser um reflexo do que nós estamos fazendo, né? Mas é claro que essa condição das famílias que nós estamos vendo é um reflexo de uma sociedade, de um tempo que tem uma crença sobre a família, né, onde é mais importante eu cuidar da minha vida, ter prazer e ser um adolescente de 40 anos, né, mesmo que eu deixe uma fila de filhos, né, com três, quatro mulheres e vai, mas se vira aí, a gente vai dando um jeito, né? Quer dizer, não existe nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso educativo, né, de entender que não, essas pessoas estão nascendo comigo, né, e precisam de orientação e então aí cai naquele quadro das famílias experimentais, de prova, né, de provisórias, né, não é? A gente tem que entender também que existem espíritos que estão experimentando, né, chegando à condição de evolução em família, entendendo o que é, e estão lá como disse Emmanuel no começo, a taba hoje é mais chique, né? Mas ainda é uma taba, né? E eles vão continuar reencarnando, né? Nos meios que criaram para si mesmos, até que tenham condições de ter algo melhor. Havia a Júlia, depois a Adriana, depois o Cezinha. Obrigada. Eu achei interessante o final que eles falam, que é bem interessante, que tem, por um lado, a liberdade, né, que você se sente bem com a família, geralmente porque você tem as mesmas qualidades, você tem convívio já de vidas passadas, de momentos que foram também importantes para você se desenvolver, mas também essa reflexão, né, do que você não faz também ainda, não é? Porque não é só a reflexão das qualidades, mas também a reflexão dos, como é que se diz? Reflexão, no caso, não de refletir, mas de reflexo, né? Daquilo que é também negativo nosso, né? Que a gente tem e que também os nossos familiares têm, que a gente está ainda aprendendo deles, ou vice-versa, que eles estão aprendendo da gente. Então, isso eu acho bem interessante, porque não só nos liberta, mas essa prisão também que cria também faz com que a gente aprenda. Então, isso eu achei bem interessante como ele traz isso, de como o plano espiritual realmente planeja a encarnação das famílias para realmente para a gente se evoluir, né? Que eles pensam não só de como a gente pode se libertar para a gente se desenvolver, para criar algo mais evoluído, criar novas, trabalhar, né, na vida, no desenvolvimento próprio, mas também, além disso, também as coisas que a gente ainda tem que, né, se libertar dos defeitos que a gente não tem do passado. Então, achei isso interessante como ele mostra que tem esse equilíbrio, né, no pensamento da evolução das famílias. E tem também uma pergunta no chat depois, se ainda tiver tempo, de alguma outra pessoa. Sim. Obrigado, Júlia. Nós vamos voltar já já nas perguntas. Adriana, depois Cezinha. Sim. Não, essa é interessante que você tocou no assunto, César, porque era exatamente isso que eu estava pensando. Porque no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né, que o Allan Kardec faz aos espíritos, né, da perda, né, do relaxamento, né, dos laços familiares. E os espíritos respondem, né, que isso pode trazer consequências muito graves, tanto individual quanto para a sociedade em geral, né, porque vai, de uma certa forma, estimular o egoísmo, né, que é exatamente isso que você falou. A gente vê pessoas, crianças, adolescentes de 40 anos, né, que só pensam só veem o próprio umbigo, né? E a gente vê isso claramente hoje em dia, porque tem filosofias hoje filosofias, né, ideologias, desculpa, gente, falei a palavra errada, ideologias que ficam incentivando isso, né, que querem acabar com essa base familiar, porque justamente o interesse para que tenha esse relaxamento e para que o mundo vire uma bela confusão, né, porque é só confusão que vai dar exatamente com esse relaxamento dos laços familiares. Então a família é muito importante. Infelizmente, estamos passando por isso hoje mundialmente, né? E aí a gente vê até
né, escola de samba fazendo chacota da família, né? Família em conserva, não sei o quê. Bom, enfim, né? Desculpa, gente, tocar no assunto meio assim, mas é a grande verdade. Isso só mostra o nosso fracasso como civilização, né? Não digo geral, porque na verdade não é um grande fracasso no sentido, porque a gente sabe que o isso faz muito barulho, né? Mas a gente sabe que existem muitas famílias que ainda estão consolidadas. E essas famílias são mais, né? A gente não vê tanto barulho, né? Tanto caos em relação a isso, só para situar. Obrigada. Obrigado, Adriana. Cezinha. Eu passo muito essas reflexões também da questão da família. Vocês tocaram muitos pontos desde o começo. Teve uma vez que eu estava presenciando uma discussão de família à distância e eu estava observando aquela discussão. Eu acabei fazendo uma oração, pedindo para entender por que aquilo estava acontecendo e uma palavra muito interessante de intuição veio e falou assim, no meu coração, perguntou: quantos vocês acham que já foram antes que vocês e que amaram vocês tão profundamente? Quantas vezes vocês cometem os mesmos erros, só que chega um momento na vida que as pessoas precisam caminhar porque elas estão buscando algo que está além, desses grupos, que é o amor de Jesus. Então, muitos já foram antes. E aquilo eu fiquei pensando naquilo, eu fiquei pensando, sim, realmente, quantos pais eu tive, quantas mães eu tive, quantos filhos eu devo ter tido. E é interessante como esses pensamentos eles vêm e vão, né? E aí o ano passado eu estava aqui em casa e eu tinha uma relação muito superficial com o meu vizinho. Até que aconteceram algumas coisas, ele precisou vir aqui almoçar com a gente. E naquela hora, quando ele chegou para almoçar, eu comecei a observá-lo. Ele é bem diferente, é um quebecois, tradicional, tem uma briga muito complicada com o pai dele, não perdoa o pai ama ele. O pai, sempre que o pai me vê, fala: será que meu filho vai voltar a falar comigo? Né? E eu sempre comento uma coisinha a outra, na esperança que um dia eles reatem. Ele é um jovem, né? E aí naquele dia eu comecei a olhar para ele e comecei a pensar. Eu falei: puxa, hoje eu tô gostando mais desse menino do que antes. Então, se esse menino e eu e ele, em algum momento, nascêssemos na mesma família, esse meu gostar viraria amor. E aí fui parar no Evangelho, né? Que pergunta quais são as leis para Jesus. Ele fala primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não coloca a segunda, ele coloca primeiro, depois amar ao próximo como a si mesmo. Nesse grupo nosso aqui, cada um está nas suas famílias, mas se eventualmente amanhã acontecer de eu nascer na família de algum de vocês e vice-versa, provavelmente a nossa relação ela vai desenvolver esse amor que Jesus está falando. Então, até que ponto que a gente não está vindo e voltando para aprender realmente a amar o outro, né? E aí você vê, hoje a gente pega, né? Eu lembro que eu era mais jovem, primeira discussão que eu tive com meu pai, muito simples. Eu parei de torcer para o time de futebol dele. Para mim é muito tranquilo aceitar isso, mas para meu pai foi uma ofensa muito grande. Aí na sequência meus irmãos também pararam, ele não entendeu mais nada, né? E a gente nem se comunicou que a gente ia parar, a gente simplesmente resolveu, né? E ali eu comecei a observar quantas famílias brigam porque o filho quer fazer alguma coisa, quer ter uma outra direção, o pai não quer, e vice-versa, né? E essas discussões de política que a gente tem, que um fica defendendo um lado, outro defendendo o outro, e, e sendo que a lição, ela é clara. A lição é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E a gente fica acabando julgando, olhando para todo mundo. E aí encerro com um trecho ali do livro do Paulo Estevão, onde, quando o Paulo, ainda Saulo, vai encontrar com o pai dele, todo fragilizado, achando que o pai ia dar abrigo, e o pai
dentro do coração do pai existia a piedade do pai, mas ele não conseguiria largar a mão das leis judaicas que ele queria proteger com tudo, e ele acaba abandonando o filho, né? Mostrando a dificuldade que é de nós de conseguir se desapegar de coisas que têm um valor só para a gente. Então, eu acho que a gente vai nascer e voltar, ter casos extremos, às vezes, na nossa família, até a gente entender que a gente tem que amar o outro, aprender a aceitar, talvez, um pouco mais as indiferenças daqueles que estão no nosso lado, respeitando e fazendo o que esses apóstolos fizeram sempre, que era buscar praticar o evangelho, né? Que está o amor ao próximo. Então, é um pouco essa minha reflexão aí que eu queria compartilhar com todos. Obrigado, Cezinho. Nós não podemos, né, esquecer que o objetivo de nascermos em família é irmos aprendendo a amar, né? E que esse amor vai se transferindo cada vez mais para um grupo cada vez mais amplo, né? Então, quando Jesus é interrogado, né, e fala, mestre, está aí fora a tua família, né, teus parentes que vieram te buscar, porque eles acreditavam que Jesus estava louco, né? E ele diz, mas quem são, né? Meu pai, minha mãe, minha família, né? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, Jesus ali está nos dizendo que essa é a família, né? Na verdade, nós somos todos uma família, mas nascemos no contexto de pequenos grupos, né? Que compõem a nossa família imediata, a nossa afinidade ou desafinidade imediata, e que é um reflexo da nossa condição evolutiva, mas na qual nós buscamos justamente esse aprendizado, né? E a história de muitos grandes espíritos reflete um pouco isso, porque muitas vezes eles tiveram que superar estas famílias, né, que são as famílias do quadro do mundo, né? Então você pega Buda, né? Buda chegou um momento, Siddhartha Gautama, né, era um príncipe, e chega um momento em que ele diz, bom, não posso, ele estava casado, tinha um filho, e ele diz, eu vou embora, porque o meu caminho é outro, não é esse, né? E nós vemos outros exemplos, né? O próprio Cristo, ele amava a mãe dele, né? O amor que ele tinha por ela era uma coisa extraordinária, mas Ele tinha uma missão, né? foi a única preocupação dele na cruz foi deixar, né, que ela ficasse aos cuidados de alguém que pudesse suprir a ausência dele, né? E o único cuidado humano que teve Jesus foi esse. Na verdade, né, ele também chegou uma hora que ele falou, bom, chegou a minha hora, eu tenho que ir para o meu trabalho. Então, o nosso amor, ele vai evoluir, né, para deixar de ser um amor exclusivista de um grupo, um pequeno grupo, para um amor que se transfere aos poucos, mas, inclusive, aprender esse amor é algo que nós precisamos da família, né? Primeiro, porque se eu não for capaz de amar e respeitar esse pequeno grupo, é um pouco ilusório que eu queira fazer isso, né, numa escala mais ampla. Pode ser um exercício, né? Você pode fazer uma bela obra de caridade, mas se não tem uma relação ao menos construtiva, né? E tá no quadro da família, significa que é uma ilusão. E nós podemos ter famílias muito complicadas e mesmo assim sermos pessoas que entendemos isso e aproveitamos isso para crescer, para melhorar, né? Então, é uma escola realmente, né? Assim como o mundo é uma escola, como a vida é uma escola, o nosso projeto único nesse planeta é aprender, né? E aprender o quê? Exatamente isso, né? Que o Cezinha lembrou, é aprender a amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos, nos quadros mais diferentes em que formos colocados na vida. Agora, entender isso é uma bênção, porque constituir uma família entendendo isso é uma bênção, né? As pessoas estão se unindo, porque eu gostei de fulano, eu gostei da ciclana,
E são relações que estão sendo construídas com base na aparência, né? Não há tempo para conversas, não há tempo para se conhecer, não há tempo para estabelecer bases, né? E do mesmo jeito que fazem, desfazem. Voltando, né, um pouco ao que a Adriana lembrou, nós estamos sim vivendo um período em que ideologias muito bem definidas, né, visam a destruição da família, porque compreendem a família como uma estrutura que serve, né, à formação. Famílias bem estruturadas normalmente têm uma visão, né, ligada à espiritualidade, à religião, à tradição cultural, né? E eles veem a família, né, isso desde Freud, né, Marx, né, todo esse pessoal, é dali que vem, né? Eles viam a família como um lugar de criação de neuroses, reprodução das estruturas sociais, de obediência a uma estrutura, de criação de traumas, de imposição de valores, né? E defendiam claramente, né, o sexo livre, ter filho com quem você quiser. Nós entendemos este processo. Nós entendemos que esse processo ele é parte do nosso processo evolutivo. Porque nós também não podemos ter a ilusão de imaginar que as famílias do passado eram boas, né? Havia muito sofrimento, muita imposição, muita violência, muita agressividade contra a mulher, contra a criança, né? Nós não queremos o retorno dessa família. Então, o processo que nós estamos passando, ele está profundamente contaminado pelo materialismo e o espiritismo, ele tenta, né? A tentativa que o espiritismo faz é orientar as pessoas para que elas entendam como orientar-se e orientar as suas famílias num quadro em que nós olhamos para a vida com os olhos da imortalidade, da reencarnação, do propósito educativo da família e da vida, mas o mundo está muito longe disso ainda, né? E, infelizmente, nós vamos conviver com essa situação. Quantas gerações serão necessárias até que a gente entenda que tudo isso que nós estamos vendo, né, é um processo de amadurecimento, mas que vai custar também muito sofrimento, né? Porque a vida, ela cobra o seu preço, né? Você pode ser uma louca demente que acha que o seu filho menino tinha que ser uma mulher e começar a tentar incutir-lhe, né, que ele é uma menina e enlouquecer a criança, né? E pode levar amanhã a um suicídio e você vai ter que responder disso depois. Porque você enlouqueceu uma pessoa, levou-a ao suicídio, né? É um quadro bem diferente de você ter realmente um menino que se sente uma menina e que precisa da sua ajuda. Então, é assim, é maravilhoso o que nós temos e é triste que não tenhamos condições de partilhar isso com todo mundo. Porque o próprio Espiritismo vai nos explicar, né? Que é muito natural que uma pessoa que foi homem várias vezes nasça agora num corpo de mulher com necessidades de aprendizado, né? Não nasceu nisso por uma questão de, né, pode ter um contexto de prova, mas sempre de aprendizado, né? E você pode orientar esse espírito para ser digno, para viver a sexualidade dele com equilíbrio. Por que que todo homossexual tem que ser levado para um desfile LGBT e para aquela anarquia que nós vemos na televisão? Por quê? Por que que um homossexual e um heterossexual não podem, né, e aliás devem viver suas vidas com dignidade? Então, o que nós precisamos aprender e ensinar? Respeito, dignidade, né, amor a si mesmo. Como é que você se ama vivendo uma vida desequilibrada sexualmente, tendo 10 parceiros numa semana, né, indo para orgias? É claro que tem alguma coisa muito ruim nisso tudo e desequilibrada. Mas também é claro que nós estamos passando por um processo evolutivo.
no qual nós que temos essa visão e essa consciência devemos nos proteger, proteger aqueles que pudermos, porque é um processo evolutivo, mas vai custar muito sofrimento, né? Já está custando, né? Então, assim, você vê quadros, né, que são, você fala, o que está acontecendo, né, com as pessoas. Em que contexto que você falou, os meus filhos eu protejo? Lembra que você falou alguma coisa disso? Recentemente nós falamos isso, não sei se foi num estudo ou mas acho que foi na quarta-feira, né, não lembro. Porque, sim, eu conversando com algumas pessoas do meu trabalho, né, eu falei, ninguém está aqui defendendo, né, porque eu trabalho com pessoas que tem dois que estão lá no meio do caminho entre o que nós pensamos e o que é aqui no Quebec, outro que é mais para o que se pensa aqui no Quebec, e nós conversamos muito tranquilamente, né, e sem problema nenhum. Mas eu disse para eles, está tudo muito bonito, né? Essa história aí de wokeismo e tudo mais, mas eu protejo os meus filhos, né? Eu os eduquei para que eles entendessem o que é isso. E hoje, se eles quiserem tomar decisões que sejam diferentes dessas, né, que eles aprenderam, eles vão ser livres e conscientes para tomá-las, mas sabendo. Agora, eu não deixei que a escola, né, nós não deixamos que a escola determinasse o pensamento filosófico e espiritual dos nossos filhos, ou os amigos, ou a televisão. Agora, em famílias desestruturadas, quem é que vai determinar a orientação de vida das crianças? Redes sociais, televisão, governo, as cartilhas do governo, né? Então, nós estamos vivendo um período de ataque à família. Claro, é claro, né? Então, assim, é um ataque realmente para destruir, né? Nós sabemos que isso vem vindo. Tem todo um trabalho de denúncias, né, que estão sendo feitas por pesquisadores nos Estados Unidos, né? Tem uma pesquisadora francesa, Marion Sigaud, que ela conta a história de todo o processo, né, do relatório Kinsey, quem financiava, quem era ele e a esposa, que vai trazer toda essa revolução sexual, porque ele queria convencer as pessoas, né, de que a sexualidade era muito diferente do que nós falamos, e, na verdade, ele vai forçar a barra, né, realmente de um jeito assustador, né, e financiado por grupos que queriam, né, eh, uma, queriam desestruturar a visão espiritual, né, predominantemente católica, protestante, cristã, do Ocidente, né? Então, um dos objetivos deles, claramente enunciado, né, nesses documentos, é a diminuição da população. Então, vamos estimular o sexo livre com recursos anticoncepcionais, vamos estimular o aborto ao máximo, agora a eutanásia também, né? Mas pelo jeito não está funcionando, né? Porque em algum lugar estão fazendo filho, porque nós estamos com 8 bilhões e tanto de pessoas e, e pararam de ter filho nos países ricos, né? Nos países ricos pararam de ter filhos, né? Então, eles vão desaparecer, com certeza, né? Mas não é todo mundo que vai. Então, nós estamos diante de situações difíceis, né? De complexas, mas o conhecimento que nós temos que nos sirva para nos proteger, que nos sirva de orientação, que nos sirva para estruturarmos nossas famílias, para orientarmos nossos filhos, para orientarmos a criação de nossas famílias, né? E com isso não se brinca, né? Tem Porque que ser muito bem a planejado. gente tem que saber muito bem que você está criando reflexos que são geracionais, né? A questão colocada, acho que é pela Rosa, né? Que posso fazer para que membros da minha família se interessem pelo estudo da doutrina espírita
né? Ainda que não todos queiram, né? Por mais que falo, pratico e eles respeitam, né? É, eles respeitam o meu tempo de estudo e as minhas escolhas, mas Ele se eles afasta. se afastam, né? Continuar fazendo exatamente isso, respeitando a escolha deles, né? Fazendo o que você está fazendo, privilegiando esses momentos de estudo, e com o tempo o teu exemplo vai falar mais do que tuas palavras. E a pessoa que você vai se transformando aos poucos vai falar mais do que tuas palavras. E a paz e a serenidade que você vai expressar vai falar mais do que tuas palavras, entendeu? Então, quanto mais esse conhecimento influenciar a pessoa que você é e for transformando tua vida, mais naturalmente isso vai se comunicar a estas pessoas, né? Então, ontem ainda falávamos, né, com uma pessoa que veio nos ver e ela dizia: Eu tenho pressa de aprender tudo isso porque eu preciso ajudar minha mãe, ajudar minha irmã, e falava da família, né, que também está passando por sofrimentos morais, espirituais. Então, o que nós dissemos para essa pessoa, avance, né? Continue estudando, comece a orar, comece a transformar a sua vida. E essas pessoas, né, que você... Nós nos sentimos, né, Rosa, responsáveis por algumas pessoas, né, de um modo muito direto, porque também são aquelas que muitas vezes no passado, nem sempre, né, mas são aquelas que às vezes no passado nós influenciamos, né, para caminhos não tão bons. E parece que temos sempre o olho, né, sobre essas pessoas, como se aquilo fosse uma missão, uma obrigação que nós temos, né? E isso é um pouco o reflexo mesmo do nosso passado, né? Mas não é a insistência, não é a, né? De vez em quando convide, né? Porque às vezes as pessoas são tímidas para dizer, eu quero participar. Então a gente faz o convite para que ele tenha a chance de dizer sim, né? Mas se dizer, falar não, Participando. não, se disser não, sem problema, né? Mas continue o seu caminho. Aqui pode ser aquele ponto de que nós falamos agora de pouco para muitos de nós. Com isso que nós estamos vivendo aqui, aprendendo aqui, muitos de nós vamos estar criando meios para ajudar outros, mas também, como Cezinha lembrou, criando novas famílias, de afetos, de amores, de amizades, com quem nós teremos, por exemplo, é exatamente o que Cezinha falou, amanhã nós podemos nos encontrar reencarnados mais ou menos num lugar em que nós vamos poder nos reencontrar e vai haver uma afinidade imediata, né? E nós poderemos ali compor novas famílias com novos projetos e de repente nós vamos às vezes voltar também para buscar aqueles que ficaram para trás, né? Então, faça o melhor que você puder agora. Mas o melhor que a gente pode fazer por quem nós amamos é a nossa transformação. Isto é o melhor, porque vendo a nossa transformação, eles vão entendendo que aquilo é algo que tem realmente um poder muito grande, né, na nossa vida. Então, é prosseguir. Nos livros de André Luiz a gente vê, né, a gente pode ler essas histórias de espíritos que avançaram e depois vão reencarnar para ajudar os que ficaram, né, para que não avançaram tão rápido, né? A gente pode ler isso no livro Nosso Lar, no livro Os Mensageiros, né, de espíritos que estão lá, que já foram, né, já, mas que causaram às vezes algum dano e que se sentem responsáveis e aí voltam, né, na família para poderem de perto socorrer, né, e ajudar, né, para que outros avancem também. E é isso que nós somos colaboradores na obra divina, né? Nós somos todos filhos de Deus e Ele espera que cada um de nós colabore, né, com o aprendizado do outro, com o amor pelo outro. Então, nós estamos todos unidos
Nós hoje temos uma família aqui no mundo, mas a nossa família espiritual é muito, muito maior do que a família que nós temos. A gente às vezes está familiares nossos de espírito estão encarnados em outros lugares, porque nós já criamos muitos laços com todas as vidas que já vivemos, né? Alguns estão no plano espiritual. Alguns estão lá no plano espiritual e olhando por nós, nos ajudando, nos orientando, né? Outros estão planejando reencarnações próximas, né? Outros vão ser filhos dos nossos filhos e já podemos ter gente se preparando para ser nossos netos e bisnetos. Há reencarnações que se planejam com décadas de antecedência, né? Então, e há grandes amores que nós deixamos, né? De pais, mães, seres muito queridos, que nós deixamos na vida espiritual e que, como a Giovana disse, podem estar em outros lugares hoje. E muitas vezes nós sentimos, né, aquela saudade boa, né? Não aquela coisa, quando tem aquela coisa ruim né, os anos 80, né? Os anos 80 foram maravilhosos mesmo, mas a gente, né, não é essa saudade da nossa juventude ou essas coisas, é aquela saudade boa de seres que amamos e que nos amam, né? E dos quais tivemos que nos separar muitas vezes, porque realmente eles avançaram, né? Eles seguiram adiante, e nós precisamos ainda resolver as nossas lutas do passado. Mas a grande família vai indo, né? E eles nos ajudam, voltam, nós avançamos, podemos ajudar outros que estão precisando de nós. E o objetivo é que nós caminhemos todos para Deus, né? Esse é o objetivo. Estamos pai, estamos mãe, estamos filhos, né? Esposas, esposo, né? Mas o objetivo é que nós cresçamos em qualquer condição dessa para Deus. Esse é o grande objetivo. Muito bom, amigos. Vamos finalizar então, porque o nosso tempo realmente acabou. Divino Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, ao Mestre e, por que não dizer, ao irmão mais velho, que veio das alturas celestiais, destes mundos que sequer conseguimos imaginar, para estar conosco, para ensinar-nos o caminho, demonstrando um amor incondicional. Respeitando a nossa condição, enviando-nos século após século outros irmãos que nos precederam no caminho da evolução, para lembrar-nos que somos criaturas de Deus, seres da luz. Que o Senhor nos abençoe, abençoe esta etapa da nossa evolução, que possamos ter, Senhor, diante do conhecimento recebido, a sabedoria de utilizá-lo para vivermos vidas mais saudáveis, para construirmos para a eternidade. Nós agradecemos, Senhor, a estes seres queridos que se escondem hoje no anonimato, mas cujos corações nos têm amado através dos tempos, assim como o Senhor.
que possamos valorizar o trabalho, o esforço, o empenho que fizeram para que tivéssemos uma oportunidade, para que pudéssemos vir aprender. Que nós possamos, Senhor, valorizar com esforço, com dedicação, com estudo, as bênçãos que nos foram concedidas. Receba, Mestre, a nossa gratidão. Recebam, queridos benfeitores, a nossa alegria e abençoem nossas vidas, nossos projetos de crescimento, de aprendizado. Iluminem e protejam todos nós. Que assim seja, Senhor.